Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da Continental, o ContiCast, nessa primeira edição. Eu sou o Gustavo Dani e vou apresentar os integrantes que estão compondo a mesa nesse momento. E desse primeiro podcast, um projeto diferente do marketing esse ano, que a gente vai também explicar o porquê que a gente está aqui sentados para falar sobre um tema muito importante hoje, que é sustentabilidade na indústria. Antes de fazer a apresentação do objetivo do podcast, do porquê que a gente está aqui, vamos introduzir as pessoas que estão nessa mesa, né? À minha direita temos o senhor Everton Zabel, gerente regional da Valtra. Seja muito bem-vindo, Everton. Obrigado, Gustavo. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar com todos e possa colaborar e ajudar ao máximo no bate-papo. Muito bem, muito bem. Thiago Koch, que é representante da Continental da unidade de Novo Hamburgo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Gustavo. Prazer igualmente estar participando de um tema diferente para mim, que vem da parte comercial, mas não menos atrativo. Muito bem. E temos mais uma especialista convidada, Gabriela Savic, isso? Aí. Engenheira ambiental e também sócia na consultoria Elemento. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, pessoal. É um prazer estar falando aqui com vocês hoje sobre esse tema que, para mim, é muito importante e eu gosto tanto. Muito legal, muito legal. Então a gente está empolgado aqui no marketing justamente porque o podcast nasceu nesse ano que a gente faz 30 anos, né? A Continental sempre teve esse ponto de fazer um desenvolvimento, então ter esse propósito, né? Um dos propósitos da empresa é fazer o desenvolvimento de pessoas e da indústria de uma maneira geral, né? E nada mais justo a gente não só compartilhar produtos de qualidade ou serviços de atendimento técnico especializado, mas também compartilhar o conhecimento que a gente tem com as nossas relações aí de fornecedores ou de amigos aí, que a gente consiga realmente passar o conhecimento da indústria, né? Então, esse podcast, na verdade, nasceu desse momento, né? E a gente começou com esse tema, que é um tema muito atual, né? Acho que cada vez mais atual, convidando dois especialistas e, para alguém começar para me ajudar aqui, né? Para a gente fazer um papel mais de leigo, né? De leigo. Esse é um papel importantíssimo no comercial, né, Thiago? Esse é fundamental para o nosso negócio, para o nosso dia a dia. Com toda certeza. E quando a gente aborda esse tema, eu vejo na parte comercial, a Continental sempre traz isso no tema, né? Agregar para o cliente, né? E quando a gente fala sobre sustentabilidade, meio ambiente, a gente está agregando de uma forma consciente, agregando com produtos que visam essa parte. Então, na minha parte comercial, eu só tenho a ganhar, né? Isso só tem a crescer, na verdade, né? Todas as questões ambientais estão cada vez mais em alta, então é bem importante alinhar isso com os produtos também, né? Com essa parte comercial na hora da venda. Como é bom, né, Gabriela, ter esse momento, ter essa possibilidade de falar sobre, né? Por mais que nós ainda temos esse conceito, assim, é realmente um assunto do momento, extremamente importante, mas ao mesmo tempo nós ainda enxergamos uma dificuldade tremenda em sair um pouco do papel. Se fala muito do processo de sustentabilidade, da importância, mas ao mesmo tempo que nós escutamos com frequência, você ainda esbarra com algumas situações que você fala, isso aqui já poderia ter saído do papel há muito tempo, né? O meio ambiente ainda, as pessoas pensam que está junto com o custo, que é caro, que fica com esse pensamento de que vai ter um custo muito elevado, mas não é bem assim, né? A gente pode ver que é o contrário. Na verdade, é totalmente ao contrário. É uma possibilidade de você reduzir em todas as cadeias. Não é custo, não pode ser de forma alguma considerada como custo. O que nós percebemos aí? Talvez o Thiago consiga também falar muito sobre isso. Nós percebemos que as empresas, as indústrias, os parceiros que conseguem enxergar essa situação de realmente, olha, não é custo, muito pelo contrário, isso pode agregar muito em relação a produto, em relação à marca. Quando as empresas conseguem ter essa visualização, é algo para nós maravilhoso. Realmente as empresas conseguem entender que não, eu estou criando o conceito, eu estou reforçando a marca, isso pensando em todas as esferas, até mesmo pensando numa esfera de investimento, de você ter um investidor olhando para a sua marca de uma forma diferente. Então, quando você enxerga isso nas empresas, no parceiro, para nós é algo maravilhoso. Você fala, talvez
existe sim um caminho, ele ainda é um caminho árduo, mas ele existe. E vejo que quando a gente tem essa abertura dentro da empresa, vejo na minha parte comercial, né, a relação com o próprio cliente final é diferente, né? A conversa é outra, a demonstração do produto é outra, a gente sai de uma linha mais convencional para um debate já mais avançado, um pouco na frente, né? Acaba sendo um diferencial para a empresa. Tem que sair um pouco, né? Nós brincávamos que até um tempo atrás ficava muito no papel, ficava muito bonito para tirar foto, né? Você entrar numa empresa, você entrar no distribuidor, né, Gustavo? E você tem uma plaquinha lá falando que eu sou sustentável, mas aí assim, o que você realmente está fazendo para isso? Será que não está só ali na imagem? Será que não é só para realmente falar, olha, eu sou bonitinho? Mas como comprovar isso? Como ter ações para comprovar isso? Isso que eu ia perguntar. E que tipo de ação, na verdade, uma empresa poderia fazer para não ficar só no discurso? Porque eu sou do marketing, né? E para mim é ótimo, né? Fazer o discurso, para mim, eu consigo, né? É fácil, mas realmente fazer algo prático, né? Eu sei que, por exemplo, na Valta eles têm uma linha de produtos que são voltadas mais para essa linha, mas tem empresas que não vão ter esse tipo de produto e não vão ter essa expertise, digamos assim, né? Como que uma empresa poderia ser assim, mais sustentável fazendo o que ela faz hoje, né? Sem mudar muito ou mudando o menos possível, né? Sim, eu acho que falando como consultora, o primeiro passo seria fazer um diagnóstico mesmo de todo o processo da empresa, para entender tudo que a empresa consome, isso de produtos, insumos, energia elétrica, para conseguir entender bem esse processo e ver o que pode ser alterado ou não. Porque tudo isso vai gerar um resíduo, pode gerar um efluente, pode gerar uma emissão atmosférica, e tudo vai depender de como está o processo. Então, acho que o primeiro passo é realmente fazer um diagnóstico e entender isso, para começar a verificar que tipo de alterações podem ser feitas na empresa, que sejam viáveis também economicamente, né, e que venham a gerar um impacto positivo, né, para o meio ambiente, como a redução de um resíduo, ou daqui a pouco eliminar o efluente. A gente tem que ver caso a caso de acordo com cada empresa. Isso é feito sempre através de uma consultoria como a sua ou um engenheiro ambiental. Isso aí. Isso, essa avaliação ambiental, né, do processo tem que ser feita por um profissional, né, da área. E aí a gente busca soluções junto com outras empresas, né, que a gente vai pesquisando produtos, essas questões para sugerir alterações. A gente vê que assim, a importância para a indústria, para a questão econômica e social é importantíssima, né? Mas também tem a parte que causa o impacto ambiental, né? Empresas que não se preocupam mais tanto com a parte da sustentabilidade. E quando a gente tem parceiros, que nem a Valta, que já se preocupa com isso, que já traz no DNA da empresa, facilita muito, né? Facilita a entrada na empresa, a abertura da mente das pessoas para conversar sobre o tema. Um pouco se conversa muito, mas eu acho que se faz pouco na ação, né? E é um tema que é atual, que está aí batendo na nossa porta aí todo dia, né? Acho que o grande desafio que nós temos, acho que a Gabriela também enfrenta muito esse desafio, é você realmente apresentar todas essas soluções e as pessoas que estão para escutar essas informações, para ter esses feedbacks, estejam abertas realmente a ter essas mudanças. Acho que esse é um grande desafio. Hoje você tem uma assessoria, é algo maravilhoso. Você tem empresas, assim como a Continental, a Volta é uma empresa que preza muito, está no nosso DNA. Está no DNA da empresa falar o tempo todo sobre parte ambiental, sustentabilidade. Isso é o nosso dia a dia. Mas você tem que passar isso para as pessoas que têm o poder de decisão em fazer ou não. Esse é um grande desafio hoje. Apesar de nos últimos anos enxergar um pouco dessa mudança, se ainda tem certas resistências, você ainda tem um trabalho maravilhoso na assessoria, consegue levantar todas essas informações e consegue assim, realmente dar mastigado para a empresa. Alguns pontos podem ser trabalhados e devem ser trabalhados, mas em algum momento ele trava. E aí aquela situação aí entra por todo lado. Acho que aí esse conjunto, né, entrar um comercial, entrar uma pessoa especialista, entrar uma empresa com soluções, como criar esse pacote, como levar esse pacote e mostrar, pessoal, está aqui a solução, ela está pronta. O que precisamos agora é executar. Não enxergar como um custo, né? Que acho que é muito o que a Gabriela falou antes, né? Que às vezes, quando talvez um leigo pensa em conscientização ambiental, sustentabilidade, não, isso tem um custo, isso vai pesar pelo nome.
Na verdade, é exatamente o contrário. Né? Do contrário. Não tem como negar, Gustavo. Talvez inicialmente vai ter um custo. Inicialmente sim, vai ter um custo, porque você tem mudanças de cultura, você tem que implementar alguns processos, e às vezes esses processos você não tem ele tão bem definidos, então você precisa ter toda essa implementação. No primeiro momento, você não há nenhum custo, você tem um investimento. Mas que hoje, sinceramente, eu não falo nem que é um investimento a médio e longo prazo, é um investimento a curto prazo, assim, algo que rapidamente você passa a ter retorno. E esse retorno ele vai muito mais, como nós comentamos, né, no início, ele vai além de uma situação financeira. Ele vai desde a imagem da empresa, do que realmente a empresa está deixando para a sociedade, e que nós estamos deixando para os nossos filhos, que nós estamos deixando para o futuro. Essa preocupação ela tem que existir, faz parte, e acho que todo mundo tem que se engajar um pouco nisso. Até tem estou aqui com o material da Walter, efetivamente, que a Walter disponibiliza de graça no LinkedIn deles, Exato. que realmente tem um conteúdo aqui que fala, né, que 75% da geração mais nova está disposto, por exemplo, a reduzir salário para trabalhar em um ambiente que seja mais sustentável. Isso é um dado que eu, quando eu li isso, eu disse, não, isso não pode ser, deixa eu ver do dia que eles pegaram. E realmente existe essa pesquisa. Existe. E assim, é um dado muito forte, e depois tem 73% dos consumidores preferem também pagar mais por uma solução que seja sustentável. Então, é uma mudança não só da indústria, mas que a indústria está talvez tendo que se moldar ao consumidor. Exatamente. Essa é o que nós falamos da imagem, né, galera? Como a imagem hoje ela é muito importante. E esse dado, ele realmente, assim, ele condiz muito. Você está falando de 75% hoje das pessoas. Eu acho que mudou um pouco aquela situação que quando você falava de uma carreira profissional, a primeira coisa que sempre veio na cabeça das pessoas era uma situação de salário, uma situação de carreira dentro da empresa. Hoje, e aí entra um pouco, acho que todo esse momento que nós falamos da mudança de conceito, né? Eu acho que a partir de, nós podemos falar da geração milênio, da geração Z, que a partir daquele momento muda tudo por uma situação mundial. Você passa a ter acesso a conteúdos que você não tinha. Nós falamos agora da Walter, você tem todo esse conteúdo no próprio site. Então hoje é fácil você ter essa informação. E aí você começa a mudar um pouco as características. A pessoa hoje, nem sempre o salário ele passa a ser aquela situação, é isso. Nós brincávamos que no passado você trabalhava em algumas profissões que você não gostava. Vou falar um pouco do meu pai, do meu avô, era normal falar, eu trabalhei a vida inteira, me aposentei fazendo o que eu não gostava. E ok, era normal, aquele momento foi necessário. Hoje em dia, as pessoas buscam o que realmente me faz bem. Então, se eu gosto de trabalhar com o que me faz bem, eu vou buscar isso. Quantas pessoas, né, Gustavo, que saiu o exemplo do marketing, daqui a pouco, do marketing eu fui pro financeiro. E aí você fala, mas por que do marketing eu saí pro financeiro, eu saí do marketing pro TI? Olha, porque depois eu descobri que onde realmente eu me sentia bem era no TI. Então eu larguei tudo no estudo, estudei a vida inteira marketing, de repente um dia de TI eu me realizei. Falei, é isso que eu quero. E as pessoas deixam um pouco essa situação financeira para ir pro sentir bem. Eu acho que isso tem a ver também com a questão de ESG, né? Que a gente fala tanto, né? Que é o ambiental, social e governança, que isso está muito em alta, esse tema, né? Essa sigla está sendo muito falada ultimamente. E tudo anda junto, né? Quando a gente pensa em meio ambiente, isso tem um impacto social também. Então, essa questão das pessoas quererem trabalhar numa empresa que seja sustentável tem tudo a ver. Sim, essa preocupação. E o ESG, assim, mais basicamente, ele engloba não só a sustentabilidade. Não. E isso. Também existe uma questão de ações sociais envolvidas aí. Isso. E toda a questão de governança também, de igualdade, de ética, tudo caminha junto com a sustentabilidade, com o meio ambiente. Isso não está regulamentado ainda, né? Tem algumas, não seriam bem regulamentações, existem algumas diretrizes, que se chama, né, de alguns órgãos, mas não leis, normas assim publicadas que falam sobre o assunto. Então, muitas empresas fazem relatórios de sustentabilidade que seguem um padrão, mas não é uma obrigação ainda, assim, normativa. Por exemplo, uma empresa precisa, por lei, ter sua autorização, seu licenciamento ambiental, mas não precisa, por lei, fazer seu relatório de sustentabilidade. Então, é uma coisa mais voluntária mesmo. Sim, na verdade as empresas também estão se adaptando às exigências que o mercado faz, Isso, né?
tem surgido muita demanda, por exemplo, grandes empresas estão solicitando seus fornecedores a evidenciar as práticas de sustentabilidade. Então, as grandes empresas não estão mais contratando os fornecedores apenas por questões de valor, enfim, eles estão olhando também para essa parte de sustentabilidade, né? O que esses clientes têm que está diminuindo o impacto ambiental, está reduzindo uma emissão, está reduzindo um resíduo, então eles estão começando com essa cobrança um pouco maior. Tem que se expandir um pouco isso, né? Nós falamos muito da cadeia, né? Essa cadeia ela tem que se expandir, até para que todo mundo se sinta, talvez, na obrigação de buscar algo melhor. Então, quando nós falamos da própria Continental, essa Continental hoje, quando ela vai fazer uma venda para uma empresa, a Continental vender o conceito de ter um parceiro fabricante que tenha preocupação com o meio ambiente, que tenha geração de relatórios quando é necessário, isso para a imagem é interessante. A imagem ela valoriza e fortalece muito. Então a empresa fala, realmente, nós estamos trabalhando com um parceiro que tem essa preocupação, que buscou lá fora também, que buscou um parceiro que assim, vou oferecer um produto que ele não venha agredir o meio ambiente, que ele vai trazer algo benéfico para a empresa, para o social. Então aquela situação realmente sai do papel um pouco e eu deixo, não só falo o que eu faço, eu falo e demonstro. E até, aproveitando também, entrando dentro dessa parte, eu sempre trago assim, puxo para o comercial, né? Escutando a Gabriela falar também, essa questão da consultoria, qual é a porta de entrada da empresa, assim, para te levar a essa ideia? Tu entra uma questão de RH, uma questão administrativa. Pra que tu vende isso? Pra que tu vende? A gente quer entrar, né? Geralmente comercial, a oportunidade da venda. Na verdade, aprendendo, pra que eu vou vender? Eu posso falar que eu preciso vender o produto, então eu preciso entender isso aqui para vender o seu produto. Isso aí, eu represento uma empresa que ela traz uma ideia de sustentabilidade, uma preocupação com o meio ambiente. Eu tenho um parceiro focado nessa área, um parceiro que traz uma expertise de fora do país e, assim, eu preciso chegar lá no meu cliente final, né? A gente tem duas formas, assim. Geralmente, a primeira é quando já tem um problema. Então, aconteceu algum acidente, um incidente, enfim, alguma coisa aconteceu e a empresa quer fazer algum tipo de alteração. Nesses casos, acaba sendo sempre a pessoa que está ali nesse processo, né, nessa etapa. Mas a outra forma que a gente tem sentido que tem crescido muito é essas questões voluntárias. Então, para mostrar esse diferencial, aí geralmente tem alguém que está envolvido com o meio ambiente, com o ESG dentro da empresa. Inclusive, muitas empresas e indústrias têm criado um comitê de ESG. Então, não é um cargo específico, mas são várias pessoas de várias áreas da empresa para discutir essas questões. Faz mais sentido, porque cada um vai ter seu olhar, né, do seu processo. Então, isso ajuda bastante, assim. Eu acho que quando a gente chega nesses casos, para nós é até melhor, né? Porque a gente já vê que a empresa está mais interessada mesmo em ter um diferencial, né? E a gente tem uma abertura um pouco maior para oferecer, né, esses produtos diferentes. Eu toco nesse assunto, assim, porque hoje a gente discutindo sobre esse tema do podcast. Continental, fornecedora dentro da indústria, a gente tem a ideia, a gente tem o parceiro, é o assunto do momento, é uma coisa importante, a gente precisa passar isso para frente, né? A gente precisa avançar, né? Chegar na mais gente, né? Mais clientes, atingir o mercado, uma parte maior, né? O que eu vejo até pelo lado um pouco comercial, tá, Thiago? Cada vez mais esses comitês dentro das empresas existem. Se nós olharmos, inclusive, Gustavo, no estudo, você fala muito que a profissão do futuro... É normal você buscar na internet, você fala, a profissão do futuro é ESG. Aí você vai falar, mas será que ESG é uma profissão? Será que eu vou me formar? Que estuda? Como é que eu estudo para virar ESG? Então, na verdade, quando você vai olhar, engloba exatamente essa situação do comitê, né? Então, quando você fala de uma engenharia ambiental, quando você fala de um técnico de segurança, são cargos que, de uma forma ou outra, eles vão estar associados e linkados ao ESG. Então, realmente, é uma profissão do futuro.
Nós olhamos, hoje está muito nítido isso. Você busca na internet e rapidamente você vai encontrar diversos conteúdos falando sobre isso. Como você se formar em química, se formar em engenharia ambiental, hoje já é algumas funções, já são cargos hoje que o mercado já olha, sabe, com outros olhos. Até porque você tem poucos profissionais hoje. Sim, aqui estão bem focados nessa área, né? E o interessante também seria todas as profissões terem um pouquinho, né, de sustentabilidade. Porque por mais que a gente seja técnicas e, né, estude só sobre isso, a gente sempre precisa do apoio de quem está no dia a dia, na rotina, né, da indústria para entender como funciona o processo, poder identificar, né, quais as soluções que podem estar sendo propostas, e para isso a gente precisa, né, do olhar de outro profissional, daquele É importante a gente ter a realidade, né? Ó, é isso que está acontecendo. Como a gente melhora? Talvez eu não saiba como melhorar e você sabe melhorar, né? É uma troca, né? É tão engraçado isso, porque quando você fala da ESG, quando você fala do lado ambiental, sócio e governança, social e governança, você está falando sobre todos os sistemas. Você está falando do ambiental, toda a preocupação que a empresa realmente precisa ter com o lado ambiental. E aí, no lado ambiental, nós falamos de tudo, de todos os processos, geração de resíduo, carbono, enfim, tudo. Quando você fala do lado social, aí você deixa aquela situação, quanto que realmente a empresa sai do discurso e passa a realmente oferecer tanto para os seus colaboradores, como para aquele mercado, a sociedade na qual ela está inserida. Então, sabe aquela situação, o que realmente você está trazendo de benéfico para essa sociedade na qual você está inserida? O que você está deixando para o futuro? E aí, quando você entra na situação de governança, você está falando de diversas situações, desde indicadores, relatórios, você está criando um monte de situação, que até no passado nós falávamos muito só de compliance. Hoje você deixa de falar só de compliance, você entra em outras situações tão importantes quanto, na qual o compliance só é mais um dos pontos que entra nesse caso da governança. Então, quando você pega esses 3 pontos, foi o que a Gabriela comentou, todo mundo tem que ser inserido. Então, assim, não adianta a empresa ter um baita de um papel ambiental, a empresa criar várias oportunidades para aquela sociedade, sendo que a pessoa que é operacional, ela não comprou essa ideia. Então, não adianta pegar e oferecer para você um produto sustentável, sendo que você vai usar esse produto de uma forma totalmente errada. Você vai continuar tendo os hábitos que não são os hábitos corretos. Então, existe um conflito. Por isso, a ideia é que, assim, se todas as pessoas realmente comprassem essa ideia e entendessem o seu papel, é algo para deslanchar de uma forma extraordinária. Eu acho que esse trabalho que a gente faz aqui também, conversando, trazendo o tema para o debate, a gente está levando isso para dentro da empresa, para dentro da indústria, né? E buscando uma troca de cultura também, né? E de buscar essa questão da sustentabilidade, que é um tema para agora, né? Um tema atual, um tema que precisa ser discutido e pensando no que a gente quer para os nossos filhos, né? O que a gente quer ali para frente, né? É até engraçado, né? Aí falando um pouco do lado técnico, comercial. É chegando a se esbarrar com situações de você oferecer, Gabriela, um produto ecologicamente correto para um operador que está habituado a trabalhar com solvente, e você ter uma certa resistência do operador para uma situação, às vezes, de comodidade. Então, eu tenho um produto que, assim, talvez um produto à base d'água, eu preciso de um pano para fazer rapidamente uma secagem. Mas eu trabalho com solvente que eu não preciso desse pano. Então, você tem uma barreira no operador que, assim, eu vou ter que passar um pano, então eu vou continuar trabalhando com o meu solvente. Aonde entra a preocupação? Porque se a empresa está buscando uma solução, se a pessoa operacional também não estiver com essa mentalidade aberta, nós vamos ter barreiras. Por isso que não é só o ambiental, né? Por isso que não é só o ambiental. Você precisa realmente englobar um número maior de pessoas. O que eu vejo muito ali no comercial, para me corrigir se estiver errado, é talvez trocar soluções que a indústria tem, que são muito prejudiciais, inclusive à saúde do operador, para alguma solução que seja mais sustentável, não necessariamente no meio ambiente, também no caso, mas também para a saúde dele naqueles momentos, né? Para a pessoa, isso, do operador, do usuário, né?
Tô pensando em você, tô pensando no seu filho, você tá pensando em você brincar com o seu neto. Isso já aconteceu com nós, na realidade, exatamente como você falou. A gente foi num cliente e ele estava muito, assim, restritivo, não queria implementar as medidas simples, né, que eram de alterações que, enfim, estavam erradas perante o meio ambiente e não queria. Então a gente começou a comentar, você tem filhos? Você tem netos? Começou, mas aqui plantamos a sementinha, mas porque realmente isso afeta, né, muitas gerações, não afeta só nós, afeta todo mundo que está ao redor, né? Se uma empresa, por exemplo, não trata seu efluente direito, lança isso num rio, onde esse rio vai terminar? Né? Onde é que esse efluente que foi lançado lá vai acabar? Por quantos lugares vai passar e vai afetar pessoas, animais, enfim, todo o meio ambiente, né? Então, é importante ter essa consciência também que não é só por nós. E mostrar, né? Tem um jeito de falar com cada um, a gente tem que ter esse jogo de cintura. E por isso também é importante a gente trabalhar com vários profissionais, né? De várias áreas, não pensar só no ambiental, né? Não ficar focado só nessa parte mesmo. A parte social é muito importante mesmo. E quando uma empresa, por exemplo, te procura, né? Como é que tu mede se ela está realmente correta ou não? Isso tu mede por emissão de gasto, mede pelo descarte? Como é que faz como é que uma empresa se transforma em sustentável ou não? Não tem uma receita de bolo, sabe? É bem variável. É caso a caso, a gente tem que estar dentro da empresa, tem que entender o processo, a gente tem que ser bem minuciosas, né? Para entender exatamente tudo, como está funcionando, né? Tudo que entra, tudo que sai e como que acontece essas etapas. Então, não tem um padrão. Olha, é muito engraçado isso, Gustavo. Essa pergunta é excelente. Vamos citar alguns exemplos. Tá? Você consegue melhorar, inclusive, um processo que você já tem, que é um processo ambiental, que é um processo sustentável. Você consegue, inclusive, melhorar todo esse processo. Então, nós falamos assim, a empresa ela não precisa só aquela situação de virar a chave. Ela pode já estar fazendo certo, exatamente, mas melhorar, ela pode né? melhorar muito. Quando nós falamos um pouco sobre os produtos que a Continental trabalha hoje, tá? A Continental trabalha hoje, exemplo, com a linha de anti-espinho à base d'água, trabalha com desengraxante à base d'água, trabalha com sistema de limpeza que substitui o uso de solvente. Então, você tem diversas situações. Vai ser normal no dia a dia, o Thiago comercialmente falando, ele chegar numa empresa, a empresa fala, olha, eu trabalho, vou dar um exemplo do anti-respingo, tá? Eu trabalho com anti-respingo à base d'água. Então, assim, quer dizer que eu já não estou trabalhando mais com aquele produto que contém o silicone, que faz mal ao operador, eu já estou trabalhando com um produto à base d'água. Mas, assim, é possível melhorar? É possível melhorar. O quanto que esse produto, apesar de trabalhar com ele te gera um resíduo menor do que o produto anterior, mas ele te gera um resíduo. Caso você consiga trabalhar com outro produto à base d'água que diminua ainda mais esse resíduo, é interessante? É interessante. Então você consegue criar essa melhoria. Você não deixa, uma empresa ela não deixa de ser sustentável de uma hora para outra, ela não fica sustentável de uma hora para outra. E também por isso que é importante os indicadores, né, que você comentou antes. E indicadores que façam sentido, né? Não adianta a gente só pensar assim na quantidade de resíduos que a empresa destinou em um ano e comparar com o outro ano. Porque pode ser que a produção alterou nesse meio tempo, então isso vai alterar também a quantidade de resíduos. A gente tem que ter um indicador que faça sentido. Mesma questão das emissões, né, de gás de efeito estufa. A gente faz uma análise ano a ano, pode ser que ocorra uma redução, mas por que ocorreu essa redução? Porque realmente teve uma troca ali de algum processo ou porque a demanda diminuiu? Então é interessante a gente também ter esses controles, né? Que essa é uma forma muito boa para a gente poder evidenciar as ações de sustentabilidade que a empresa tem tomado. Uma das questões aqui tu falou de produtos também, né, que obviamente são produtos da alta, né? Mas a gente também tem a linha da Mil Alto, por exemplo, se tu vai para uma linha, tira cabos, né? Tu vai para uma linha bateria, que também é muito mais... Cada vez mais, nós tivemos aí ano passado um colapso. Você falava em um colapso consumo elétrico. Então, sim, inclusive essa questão do consumo elétrico entra muito nas emissões de gás de efeito estufa, né, por causa do consumo de energia. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem uma fonte elétrica mais renovável, né, hidrelétricas, essas questões. Mas
tivemos uma crise hídrica em 2021, quando a gente teve que acionar várias termoelétricas, ou seja, queimar carvão, queimar combustíveis para gerar energia. Isso acaba tendo uma emissão muito maior. Então, se a empresa consumiu a mesma energia elétrica em 2021 e 2022, a emissão foi muito maior em 2021 do que em 2022. Porque você teve a necessidade. Isso. Por isso que é importante entender bem esses indicadores e ter indicadores que façam realmente sentido, né? Como levar isso, né? Como levar isso para que todo mundo entenda? Entende. Porque você tem indicador hoje, é muito fácil. Você cria indicadores. Como fazer com que o grupo entenda aqueles indicadores? Entenda da forma que eu preciso realmente trabalhar melhor nisso. As pessoas leigas no assunto, elas consigam enxergar aqueles indicadores e falar, realmente, essa situação que a Gabriela comentou é maravilhosa. Você está falando assim, mesmo consumo, você gerou ou não uma situação mais ou menos carbono. Então, assim, olha só, uma situação que a pessoa precisa olhar esse indicador e entender isso. Então, falar, realmente, tem alguma coisa aqui que nós precisamos, como sociedade, pensar melhor. Se conseguimos fazer isso, né? Em que ações conseguimos fazer isso, né? Então, pelo menos nas campanhas, né, para quem é leigo, campanha de TV, fala em apagar a lâmpada, tomar um banho mais curto, né? A gente fala aquelas ações do dia a dia que a gente não sabe até quanto isso resolve. Sabe, né? quando Como nós não tem entendemos? indicador, a gente fica dizendo, sabe qual é o nosso indicador? O nosso indicador é na conta de luz. na conta de luz, a bandeira verde, a amarela e a vermelha. Aí por que a bandeira está vermelha, sendo que eu estou gastando a mesma situação? Por que eu estou pagando mais caro? Estou gastando a mesma coisa, eu economizei o consumo e estou pagando uma bandeira vermelha. O que é essa? Da onde veio essa bandeira vermelha? Por que em 2021 nós praticamente passamos o ano inteiro na bandeira vermelha? Por que foi necessário isso em 2021? Nós tínhamos uma crise. Por isso que nós, né, com a parte da consultoria ambiental, a gente gosta de fazer as perguntas bobas mesmo para o pessoal ali da operação. Porque para nós, né, a gente vai perguntar tudo, a gente quer entender tudo. E o mesmo a gente pede pro cliente, né, perguntar qualquer coisa pra gente explicar. Que daí as coisas começam a fazer mais sentido e fica mais fácil de entender, fica mais fácil de encontrar uma solução. Mente, né? Acho que nós precisamos realmente abrir esses conceitos, quebrar essas barreiras, os paradigmas que nós temos aí de dúvida. Temos que realmente planar isso para o pessoal estar aqui. Quando nós olhamos hoje, está cada vez mais evidente as empresas. Nós falamos um pouco da TV, né? Desliga, toma banho rápido, não deixa a torneira ligada na hora da barba. Então, tudo isso são coisas que é necessário. As empresas precisam cada vez mais demonstrar isso. E essa preocupação, acho, na minha opinião, assim, realmente nós temos como pessoa, nós temos que cobrar isso. Nós temos que cobrar das empresas que realmente elas sejam sustentáveis. Eu não posso passar aqui na frente da Continental e ver uma ação extremamente errada e achar que isso é normal. Então, assim, eu tenho que falar, se eu tiver condições de, olha, eu vou conversar com o pessoal, ou eu tenho algum outro caminho que eu preciso fazer com que a Continental entenda que o que ela está fazendo está prejudicando o meio ambiente, está prejudicando uma sociedade, nós temos que buscar isso. Eu, particularmente, eu sou até chato nisso. Eu sou daquele que vou no mercado e eu olho a marca, se eu associo a marca a alguma ação que ela fez, que me chamou a atenção, que eu entendi aquilo como uma ação legal, isso, sabe aquela situação da escolha, eu deixo um pouco a situação do preço de lado, e eu vou falar, essa empresa aqui eu sei que é uma empresa que ela tem um cuidado, ela tem uma preocupação, eu vou nela. Cara, tem um dado sobre isso, eu estava lendo antes também aqui, que eu achei muito, muito legal também, que eu com isso aprendi. Quase metade da população brasileira tem o costume de prestar atenção nas embalagens para conferir se elas são recicláveis ou não, o que fazer depois sobre essa embalagem, né? Qual é o descarte que essa embalagem tem. Então, metade da população já está olhando para isso. Que ação ela está tomando, a gente já não sabe, né? Mas, pelo menos, já está preocupado com isso, que é uma coisa que não se tinha no passado, né? Não se falava sobre isso. Mudança de cultura. Mudança de cultura. Consegue chegar, né? Gustavo, vou dar um exemplo assim, ó, extremamente fresco. Estive ontem hospedado, não vou falar o nome do hotel para não fazer a propaganda para ele, não tá precisando me dar uma hospedagem. Alô, hotel. Alô, hotel, hospedagem. Mas, na recepção, comprei 2 águas. Quando eu peguei a garrafinha, até olhei, fiquei olhando, falei, parece uma garrafinha de leite. Eu já peguei. E aí eu brinquei, falei, moça, isso aqui é água mesmo. Tá com cara de leite, tá com cara de whey, que você compra no mercado. E ela falou, não é água, porque era uma embalagem muito parecida com a embalagem de leite.
E aquilo me chamou a atenção realmente pela embalagem. O que eu fiz? A primeira coisa, depois eu conversei com a minha esposa, inclusive no vídeo, e eu mostrei para ela, falei, olha só essa embalagem de água, que interessante. Ela olhou e falou, é água? É água. Ela falou, mas é do hotel ou alguma marca? O que eu fiz? A primeira coisa, eu vou buscar de quem realmente é água, quem é que está fazendo isso, porque olha que legal isso. Quem está se preocupando Quem está se preocupando com isso? Então, quando eu olhei, assim, eu lembro exatamente quem era ali a fonte, aonde que era, inclusive era aqui do Rio Grande do Sul. Então, quando eu olhei, eu falei, olha que negócio interessante, né? É totalmente diferente do que nós estamos habituados. Estamos habituados no plástico, na garrafinha de plástico, quando não na de vidro. E aí você vê um conceito totalmente diferente. Você fala, pô, realmente está aqui um caminho. Alguém pensou na frente. Alguém deu o primeiro passo. Talvez daqui a um ano vai estar todo mundo assim. Mas alguém precisou dar esse primeiro passo. Aquilo me chamou a atenção, que é aquela situação. Hoje, se eu for no mercado, se eu encontrar na prateleira, é lá que eu vou. Então você tem essas situações que realmente precisa. Acho que as empresas estão começando a cada vez mais entender isso. As empresas estão começando mais a expor isso através dos relatórios, através de ações, realmente mostrar para a sociedade, pessoal, eu tenho isso aqui, eu estou fazendo, eu estou buscando. Legalmente falando, grossamente falando, estou fazendo a minha parte. E eu acho que como consumidor a gente está gostando mais de ver isso. Né? Tipo, a nossa o teu geração impacto é diferente, né? Eu acho que é tudo isso aí da geração, né? E eu tô fazendo parte dessa geração, né? Eu tô fazendo parte da mudança, né? E você tá conseguindo mostrar essa mudança para quem não participou, para quem teve resistência a toda essa mudança. Gente, nós precisamos ser sinceros. Houve uma resistência. Nós falamos isso há muitos anos. Sempre houve uma resistência. Em algum momento o mercado ele precisou se adaptar. Algumas empresas foram pioneiras nisso. Mas aí você vem ano após ano, melhorando com ações, as empresas também buscando isso, até o pessoal, olha, seu concorrente do lado, seu concorrente está fazendo, você está vendo que ele está tendo resultado, ou você faz, ou você fica para trás. E a indústria, ela tem, assim, uma imagem, né, se tu pegar o desenho de uma indústria, é a empresa com a chaminé, né, poluindo. A indústria poluindo, né? A imagem que você tinha era a imagem é essa, né? Você pensava numa situação poluente, você olhava a indústria trabalhando o tempo todo, né? Isso aí, polui a água, polui o solo, polui... Então, tipo, essa mudança de cultura já começou, a gente já avançou, até com o dado que o Gustavo trouxe aqui, 50% das pessoas já se preocupam com a embalagem da reciclagem, a indústria com certeza deve estar no nível até acima disso já de mudanças, mas ainda temos muito para fazer, muito para apresentar, e isso acho que para o futuro é algo fundamental, porque nós estamos demonstrando para as pessoas que tiveram a resistência, nós estamos demonstrando para o futuro, então assim, quando nós falamos dos nossos filhos, netos, nós estamos mostrando e talvez ensinando que assim, este é o caminho necessário daqui para frente. E de uma forma ou outra, o mercado industrial ele também vai mudar. Hoje o mercado industrial, quando nós estamos aqui conversando, há 20 anos atrás, nós estávamos na rua jogando bola, soltando pipa, brincando de esconde-esconde, nós estávamos fazendo algo pertinente. 20 anos atrás. 20 anos atrás eu tava na bola, tava bebezinho, nem andava direito, né? Então assim, realmente você vem nessa mudança. Hoje nós estamos participando ativamente dessa mudança e nós estamos deixando o caminho para o futuro participar. A tendência é que assim, nós estamos no mercado hoje, para quem nós estamos ensinando daqui 20 anos estarão no mercado e talvez com uma cabeça totalmente diferente, até muito mais avançada, espero eu, do que a nossa. Everton, nesse ponto, acredito que sim, vamos avançar. Quando recebi o convite da Continental para participar do podcast, né, eu tenho um menino de 9 anos, né, daí ele disse assim, pai, qual vai ser o tema? Eu disse, sustentabilidade. Estou estudando isso na escola. Eu disse, que maravilha, o que é sustentabilidade? Pai, é consumir exatamente o que tu precisa para te deixar para o futuro. Então, tipo, tá vindo, né? Ele já sabe, né? Esse menino hoje tem 9 anos, daqui a um pouquinho ele já vai estar inserido no mercado de trabalho, né? Então, aonde ele for trabalhar, a mente dele já é outra, né? Ele já vai entrar com uma outra mentalidade. A
iniciar As sua vida coletas profissional. recicláveis, né? É bonito de se ver as crianças se preocupando na hora, olha, onde eu vou colocar isso aqui? Sabe o que? É no lixinho vermelho, azul ou no verde? Então existe. Assim, você pegar no passado, há uns 30 anos atrás, você tinha assim, ó, pessoal, joga no lixo, mas aí é o lixo, aquele que tá ali. Não jogar no chão. Só não joga no chão que é feio, mas joga no lixo. Então assim, se jogava. Hoje as crianças têm essa preocupação, joga no lixo, mas qual lixo? Aí você fala, boa pergunta, bom lixo, é exatamente isso que eu queria escutar. Essa preocupação, ela até as empresas mesmo, essas questões de resíduos, efluentes também já estão mais concretizadas, assim. Já tá na rotina, na cultura, as pessoas já entenderam essa importância, né? Os operadores que às vezes têm mais resistência já entenderam a importância. Tu entra nas empresas, já dá para ver que tem uma preocupação. Claro, pode ter uma melhoria, né, que pode ser aplicada, mas o que tem crescido muito nesses últimos anos é questões de emissões atmosféricas, que esse assunto não estava sendo tão tocado, né, no âmbito da sustentabilidade, e agora voltou com tudo pela questão da mudança climática como um todo, né? Então, doenças respiratórias, cada vez também hoje você tem uma preocupação no carbono, você tem tudo, né? Então nós estamos falando aí de várias situações, talvez até no momento, hoje nós estamos falando aí do setor automotivo, né? Essa semana saíram diversas informações da situação de isenção de imposto para quem tiver menor geração de carbono, o quanto isso é importante, realmente, tá? Nós precisamos dessas ações, e todo mundo escutar isso, porque daí você traz um pouco para o seu dia a dia. Todo mundo fazendo alguma coisa, por que eu não vou fazer? Nós estávamos comentando aquela hora dos operadores. Eu cheguei a pegar a situação do operador e falei, olha, estou passando mal com o seu produto, com o cheiro do seu produto. E aí você sentar no departamento de segurança e falar, pessoal, não tem cheiro do produto. Então assim, eu abro a embalagem, tem cheiro, alguém está sentindo algum cheiro do produto? O produto não tem cheiro. É um cheiro característico, mas ele não é esse. E aí não, mas o operador está comentando que ele está passando mal e realmente situações de operador passar mal. Normalmente não dá para passar mal, falar, tô com dor de cabeça, tô com enjoo, tô com ânsia, então você fala, realmente que se cria, porque às vezes está tão habituado a trabalhar com um produto agressivo, que aí quando você sai, aí tem uma outra situação, que se a empresa não trabalha, a Gabriela nessa parte de assessoria, ela deve esbarrar muito com isso. Se a empresa não trabalha muito bem essa comunicação interna de todos esses pontos, infelizmente, nós como seres humanos temos algumas resistências a mudanças, né? E às vezes a empresa está até buscando algo melhor, é muito nítido que ela está buscando algo melhor, porém, se ela não deixa isso muito claro, o ser humano ele tem essa resistência à mudança. Então, quando chegar numa situação operacional, a tendência, inclusive, é você ter uma resistência. E às vezes uma resistência pelo pensamento sempre negativo, de falar, não, deve ser algo melhor, deve ser algo mais barato. Em Everton, eu tive situações já, eu como na parte comercial, assim, de ter solicitações por parte do RH da empresa, me solicitando determinado produto, inclusive da Walter, até de uma linha de desengraxante biodegradável. Assim, tipo, passando por cima da resistência do operador, porque sim, a empresa já tinha uma visão diferente. O RH já trabalhava nessa situação, né? Então, tipo assim, a gente precisa testar isso, o produto tal. Vai ser isso. E vai ser isso, em alguns né? casos é necessário ser imposto mesmo, porque senão você pega essas barreiras, se você não consegue trabalhar nessas barreiras, se você não comunica bem, às vezes uma comunicação bem feita, ela ajuda demais nisso. Porque daí você quebra essas barreiras, a pessoa ela vem com o peito aberto, vamos dizer assim. É algo que está trazendo algo melhor, não é algo que, não é algo que vai tirar o meu emprego, não é algo que está deixando mais dinheiro para A, mais dinheiro para B. É algo que realmente vem para colaborar. A empresa ela tem essa necessidade de fazer muito bem essa comunicação. Isso é extremamente importante. Lembrei até de um caso de uma empresa que na frente, assim, na rua da frente, passava um arroio. E a empresa recuperou as margens aí do arroio, né? Fez um plantio e recuperou a área de preservação permanente. Mas o que acontecia? Alguns fornecedores, enfim, que vinham terceirizados com caminhões, ficavam esperando para fazer o carregamento e comiam um lanche, tomavam um refri e jogavam o resíduo na área de preservação permanente. Então, a gente, toda vez que ia lá na empresa, a gente via aqueles resíduos e falava, né, com o pessoal que nos acompanhava, até que a gente decidiu fazer um treinamento com todos os
funcionários da empresa sobre resíduos. Então, a gente explicou quais eram os resíduos, como separar, o que fazer, até falando sobre os tipos de aterro. Então, a gente conversou bastante sobre o assunto. E a gente comentou que tinha visto muito resíduo ali na área de preservação permanente. Até que um funcionário falou que não eram eles, que eram os terceirizados. Mas aí a gente comentou, e ninguém de vocês vai lá? Assim, né? Falar, oi, tudo bom? E aí eles... E aí eles ficaram quietos, assim, ninguém falou nada. A gente disse, não, vocês podem começar. Não precisam ir lá xingar a pessoa, né? Mas vocês podem conversar, explicar que isso é uma área de preservação permanente, que a empresa que recuperou, que eles também podem ajudar a cuidar. Aí, ok, né? Fizemos esse treinamento. Na próxima visita, um funcionário já nos chamou para avisar que ele tinha conversado com um dos terceirizados que estava lá na região e ele falou que não sabia que era uma área de preservação permanente, achou legal. Então a gente viu que realmente foi funcionando, começou a diminuir, né, a quantidade de resíduos que tem lá. Então a comunicação simples mesmo. Funciona mesmo só comunicando. A gente vai pensar, não, tem que punir, tem que... Às vezes é só falar, né? Isso. De uma maneira geral é só falar. É só falar, você tem o teu jeitinho pra falar, acho que tudo dá certo. E é o que a gente conversou antes, né? Questão cultural, né? A pessoa tinha aquela atitude, mas... Acho que nunca parava pra pensar, né, sobre né, a atitude, no que estava fazendo, automático, né? Até. E assim, vocês que estão mais na área, vocês atendem o Brasil todo, né? Tanto a tua consultoria quanto o Everton, até fora do Brasil, né? Internacional, que é isso, hein? Estamos levando um pouco disso aí pra Latam também. O que se vê assim de iniciativa para o futuro, né? Porque a gente fala bastante das soluções que estão acontecendo, mas qual que é a tendência? A tendência é aumentar isso? Imagino que sim, ou todos imaginam que sim, mas de que maneira, né? É com conscientização, é com legislação? O que se vê assim para o futuro próximo? Você se enxerga alguma coisa nesse sentido? Sim. A parte de conscientização, com certeza, né? Mas legislação também. A gente já tem sentido que começaram a ter mais regramentos, tá? A nível federal, estadual e até municipal. Por exemplo, uma questão do lançamento de efluentes. Existem diversas legislações que falam sobre como o efluente pode ser lançado, né? Tem que estar dentro dos parâmetros, tem que ser tratado da forma correta. Mas hoje a gente já começou a ter alguns pedidos de estudos adicionais. Não basta apenas tratar o efluente. O ponto de lançamento, né, o rio que você está lançando o efluente, tem que ter a capacidade de receber o seu efluente, receber o efluente da empresa do lado, receber o efluente de uma empresa que está mais lá embaixo, para conseguir também atender quem está captando a água desse rio. Então a gente está vendo que está surgindo um regramento bem mais forte, né, para toda essa questão de sustentabilidade, né? Tudo que envolve o meio ambiente. Eu acho que é uma situação que realmente ela tende a cada vez estar mais evidente. Essa cobrança de engajamento, ela vai existir. Ela vai existir. Acho que é aí que nós voltamos a falar um pouco daquela situação da geração, né? Hoje o conteúdo, a informação é muito mais fácil, né, Gustavo? Então, você tem acesso a isso, você tem acesso a estudos, você tem acesso a pesquisas. Você consegue observar tudo isso hoje. Essa preocupação e essa cobrança da sociedade, ela vai ser muito maior. Ela já vem acontecendo, acho que nós aprendemos que nós temos que realmente cobrar os nossos direitos. E acho que isso vem cada vez mais aflorando em todos. Um assunto tão importante desse, acho que não tem como ser deixado de lado. Essa questão de ESG, que não é uma obrigação hoje, mas todo mundo já ouviu falar. Não é uma obrigação, mas hoje para a empresa é uma referência. É até engraçado, né? No passado, até recente, nós olhávamos muito assim, a empresa basicamente ela não falava de ESG, não se falava disso, era uma situação extremamente nova. O máximo que você tinha um conceito de uma empresa, talvez que tinha uma preocupação, quando existia uma certificação do ISO 14000. E aí você falava, essa empresa ela tem uma preocupação, mas ela é muito... ela não é nada perto do que realmente tem que ser. E aí você começa a olhar as empresas hoje, já colocando relatório no website, você entra em grandes empresas, grandes cases, já colocando todas essas informações, os relatórios do que conseguiu
trazer de melhoria anualmente, isso é extremamente importante. Começaram a surgir também certificações de sustentabilidade mesmo, outra forma de comprovar, né, as ações que a empresa faz, então tá crescendo bastante essa demanda. E os produtos, né, Gustavo? Se você olhar, você vai falar um pouco sobre o nosso desenvolvimento. O produto também, ele vai ele vai se moldando a isso, nem sempre o mercado tem todas essas informações. Olha que interessante, quando eu falo um pouco da linha da Valtra, tá? Quando eu falo da linha desengraxante, Gabriel, nós temos uma linha desengraxante, nós trabalhamos com a tecnologia LES. Qual é a ideia da tecnologia LES? É você ter um tensoativo de baixa energia. O que isso possibilita para o cliente da Continental? Aí vou dar um exemplo no setor automotivo. Você trabalha com lavadora de peças automatizadas. Geralmente, esse desengraxante, para ele ter um alto poder de limpeza, para ele ter uma alta eficiência, você trabalha com ele aquecido. Eu até brinco muito com o pessoal que sabe. Eu falo, pessoal, vocês querem ter uma ideia como um desengraxante aquecido ele limpa muito melhor? Lembra da frigideira em casa? O que nós fazemos com a frigideira? Você coloca lá um pouco de detergente e aquece no fogo e facilita. Então eu falo, realmente, o desengraxante ele é potencializado com a temperatura. Agora, se eu consigo potencializar esse desengraxante trabalhando no equipamento que ele está gerando uma temperatura de aproximadamente 70 a 80 graus e eu consigo ter essa mesma eficiência trabalhando numa temperatura de 30 a 40 graus, o que é melhor? Sim. Temperatura menor, né? Então, assim, o que nós hoje criamos no nosso produto? Hoje você tem essa tecnologia LES que faz com que o nosso desengraxante ele consiga atingir o ápice dele com uma temperatura muito mais baixa. Isso é um diferencial do produto, é uma tecnologia. Essa tecnologia ela tem custo. É algo que você, de uma forma ou outra, você precisa agregar no produto. Então, às vezes, você precisa levar isso para a ponta, fazendo com que o pessoal entenda e tenha consciência do que isso pode te trazer de benefício. Então, essa tecnologia não é simplesmente, não estou trocando desengraxante de produto. Eu estou trazendo alguma coisa, aí nós voltamos lá naquela situação, mas meu desengraxante também é a base d'água, eu também tenho todos os cuidados para depois mandar para uma estação de tratamento. Então, você consegue melhorar todo esse processo. E o mercado está entendendo isso. O mercado entende isso. O que acontece hoje, que aí entra num outro ponto que o Thiago comentou, né? Quem são as pessoas que nós temos que falar? Você perguntou isso para o Thiago, né? Quem são as pessoas que nós temos que levar a essa situação? Quando você começa a trabalhar bem isso dentro da empresa, a Gabriela acho que deve fazer isso de uma forma, uma expertise gigantesca. Quando você trabalha com as pessoas, você começa a enxergar que você tem vários caminhos. Quando você fala de um produto, uma empresa, a própria Continental, ela pode levar, ela pode oferecer para o mercado um desengraxante, ela pode oferecer um anti-respingo, ela pode oferecer um sistema de limpeza que substitui totalmente o uso de solvente. É super interessante esse processo, Gabriela. E o descarte? O sistema de limpeza, ele se chama BioCircle. Então você tem um líquido que contém micro-organismo vivo. E assim, falando de uma forma bem tranquila, para fácil entendimento, na verdade ele transforma tudo que é o óleo, tudo que é a graxa, ele transforma em CO2 e água. Então de uma forma ou outra você está eliminando aquele resíduo, você está eliminando o descarte da solução. Por quê? O líquido vai limpar a peça e o micro-organismo vai limpar o líquido. Para esse micro-organismo trabalhar, ele precisa de algumas condições que aí a máquina oferece, que nós chamamos de sistema de limpeza. Temperatura controlada de 41 graus, você tem um sistema de oxigenação. Então, pessoal, você tem peixes aqui, você precisa cuidar deles. É um bichinho, né? Você precisa cuidar deles. A comida deles é a graxa. Então, você não tem um aquário nessa casa, a diferença é que você não precisa colocar ração. Aqui você coloca graxa e óleo. O micro-organismo vai digerir esse óleo e a graxa e vai transformar em CO2 e água. Ele precisa de temperatura para isso e precisa de oxigênio. Então é um sistema maravilhoso. E o equipamento é tão fantástico, né, que como a gente apresenta o equipamento, a indústria, assim, quando tu explica, tu fala assim, não acredita que tu pode ter um equipamento que limpa a peça, que não gera descarte, limpa a peça com muita sujidade, que é um equipamento industrial, e tu elimina o descarte. Mas como assim, tipo, isso aí, olha, por isso que é a importante graxa também elimina... todos os setores da empresa ter uma consciência sobre sustentabilidade, sobre ESG,
para na hora de conversar, né, com o vendedor, já perguntar que produtos sustentáveis tem, isso aí, qual que é o sabe? diferencial ambiental. O que você pode me ofertar, né? Dentro dessa Nós linha. falamos nesse sistema de Isso, vamos aproveitar o vendedor na fila. No final, o que que tem? Eu achei legal, eu quero sustentável. Isso aí. Bota na fila. Meu filho estava super engraçado. Tem que estar porque, assim, preparado daí. às vezes nós demonstramos ele, falamos tudo isso que nós falamos aqui, e aí você acaba enfatizando um pouco mais o produto, é um produto com pH neutro, ele tem odor de maçã verde, e tudo isso. Nossa, odor de maçã verde, mas por que a ideia do odor de maçã verde? Se é o contrário, aquele odor ruim do solvente que você está habituado a trabalhar. Então, assim, você vai trabalhar com odor de maçã verde, agradável. E aí depois você faz tudo isso, a pessoa pergunta ainda, tá, mas quando que eu troco o produto? Aí você fala, você não troca o produto, aí você explica de novo, não, mas ainda assim, eu não troco o produto, eu não preciso descartar esse, eu não preciso colocar um outro novo. Não, você não precisa, vai ter uma reposição por alguma necessidade, que aí faz parte do processo. Então quando você mostra isso, as pessoas realmente se espantam. Com isso, o que você percebe? Você não tem exatamente um departamento para oferecer todo o conceito do ESG. Você pode partir. Primeira coisa que acho que todo mundo ia pensar rapidamente. Vou pensar por segurança. Talvez a pessoa que vai olhar vai me pedir a física de produto, vai me pedir os laudos. Aí eu tenho uma física maravilhosa que está dentro do que a GHS solicita. Eu levo tudo isso para o departamento de segurança. Mas aí você tem um outro exemplo, que foi o exemplo do RH. O RH solicitando, porque o RH tem também esse compromisso com os funcionários. Você tem aqui segurança, nós falamos de RH, nós podemos falar de compra, suprimentos, que é a pessoa que pode olhar ali o lado de redução de custo. Você tem a parte fabril, porque quando você fala de um produto, exemplo biocil, que não gera descarte, você está tirando um tempo necessário para fazer a troca de produto. Esse tempo ele passa a ser produtivo. Então você passa a ter um ponto da produtividade. Isso para a fábrica é algo maravilhoso. Então nós falamos de segurança, RH, suprimentos, fábrica. Você começa a enxergar vários. Aí você pode entrar para um laboratório. A empresa tem uma pessoa química responsável. Tem uma engenheira química que ela é responsável por essa área. Ok? Eu tenho então mais um departamento para trabalhar. Existe um comitê. Melhor ainda. Melhor ainda. O comitê vai praticamente englobar Sim. todas essas pessoas que nós falamos. E até por isso a importância de ter uma assessoria ambiental, né, nas empresas, porque acaba que uma pessoa de fora também às vezes traz uma outra visão, consegue conversar com todos os profissionais, enfim. Você mostra pessoal, porque que era custo, não era custo, olha aqui. Isso, às vezes a pessoa que está lá dentro, os colegas não escutam da mesma forma quando vem uma pessoa de fora, né? Então também eu acho que essa parte de entrar direto com a pessoa que auxilia, né, presta essa consultoria também é interessante. E você tem mais um canal com de certeza. assessoria. E isso, quando a gente viu a Gabriela explicando para nós o trabalho, o desenvolvimento da consultoria, né, a gente enxerga isso, enxerga o caminho. Antes fiz a pergunta comercial nesse setor, porque tipo, tu tem vários setores que tu pode entrar, É mas só o que você vai abordar com cada setor. Eu acho que isso é extremamente importante, ter essa sabedoria. Isso. aonde tu vai ofertar o teu produto, demonstrar o teu produto que traz essa ideia. A divulgação é relevante para cada pessoa. Né? Então, o técnico de segurança, de repente, no mesmo dia, ele está um pouco ruído. Ou qualquer vibração que vai dar para o operador. Né? Enfim, a produção vai dizer, quanto que me rende? Isso aí. Se você falar com o técnico de segurança, olha, esse equipamento ele é muito mais produtivo. Isso é interessante para ele, tá? Pode pensar nesse conceito, ele é interessante. Mas talvez não é para ele o ponto principal. É importante, mas talvez vai ser importante se ele sentar com a pessoa de produção, a pessoa falar, olha, realmente o produto é mais produtivo. Aí ele liga o ponto dele, é mais produtivo? Olha, pelo que eu estou olhando aqui da ficha técnica do produto, realmente ele tem um ruído menor, consome se ele tem energia. Exato. Aí começa a ligar os pontos, aí fala, você quer bom pra mim. Aí entra com contas. Olha, realmente, eu estava olhando aqui, nós temos hoje uma manutenção extremamente alta de máquinas, todos os meses, porque dá pico, nós temos aqui dentro um problema gigantesco com a nossa energia, que assim, nós temos pico que queima a máquina toda hora. Aquele ar vazando, não sei o quê. Do compressor, do o barulho, o ruído, né? Tá vendo, Thiago? Olha como você tem vários caminhos
para chegar nisso, o que você precisa? Aí do lado da Continental. A Continental precisa de pessoas qualificadas, aí você pega a Gabriela com uma assessoria maravilhosa, você precisa de produtos, aí você precisa saber que assim, será que os produtos que eu estou trabalhando também eles vão oferecer tudo isso? Eu vou conseguir chegar nessas pessoas para falar sobre os produtos, eles oferecem isso. Excelente. Então eu tenho produto, eu tenho assessoria e tenho agora só que encontrar os caminhos, as pessoas. E hoje em dia eu acho que nós estamos evoluindo muito nisso. Bom, gente, olha, o papo rendeu, né? Foi longe aqui. Estamos nos encaminhando para o final do podcast. Eu acho que o debate ele não acaba nunca, né? Porque o debate para vários episódios desse podcast, né? Mas primeiro a gente gostaria de agradecer muito a presença de vocês, né? Para engrandecer esse primeiro episódio. Para nós é difícil a gente, até no mais que a gente estava falando, né? É muito legal a gente fazer, projetar e tudo mais, mas às vezes tirar do papel a gente precisa de realmente pessoas que vão acrescentar no assunto, porque a ideia não é ser chato, a ideia é realmente acrescentar algo para quem está nos assistindo no YouTube ou nos ouvindo no Spotify, que vai para as plataformas em si, mas realmente acrescentar. Então, acho que acrescentamos muito e podemos, obviamente, falar muito mais a respeito. Mas nosso tempo está acabando. Que pena. Tá? Então, eu acho que passar para vocês fazerem seus agradecimentos finais, fazer o seu merchan, né? O merchan da Walter a gente já falou várias vezes aqui, mas mesmo assim, né? Fazer os agradecimentos finais aí e encerramos o podcast de hoje. Gustavo, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Acho que essa talvez isso aqui pode ser um belo pontapé, que tenhamos outras oportunidades de falar um pouco mais sobre esse tema e outros temas relevantes também. A gente vai usar a Walter, com certeza. A Walter fica à disposição. Realmente, a Walter, eu comentei ali, nós temos como nosso DNA esse processo realmente entre, quando nós falamos de missão, visão e valores, tem um ponto que me chama muita atenção, que eu particularmente é o que eu mais gosto, que é agregar valor e contribuir para o sucesso dos nossos clientes. Eu acho que esses dois pontos são maravilhosos. Eu não sabia esse. Você não sabia? Não, isso é muito legal, porque o da Continental é muito parecido. Sério? Que o propósito deles é desenvolver pessoas em indústria. Então, como a gente fala mais ou menos a mesma coisa, né? É por isso que nós temos uma sintonia muito boa, por isso que as empresas elas vêm construindo um caminho aí nos últimos 20 anos maravilhosos. Então, novamente, agradeço. Conte com a Walter em diversos assuntos. Na parte de segurança, na utilização de abrasivos, na parte ambiental, o que for possível realmente contribuir, a Walter e toda a estrutura à volta vai estar à disposição da Continental e à disposição do mercado também. A nossa ideia é que nós possamos lá na frente olhar e falar, plantamos alguma coisa. Sementinha. Bom, também agradeço a oportunidade, o convite, foi um prazer conversar com vocês. Também desejar os parabéns, né, por essa iniciativa, que acaba sendo também uma iniciativa de ESG, que é mostrar um pouquinho mais a sustentabilidade, né, divulgar esse conteúdo é bem importante, né, para se tornar acessível esse assunto que está tão em alta que faz tanta diferença, né, no nosso dia a dia. Então, agradeço. Aproveito também para divulgar um pouco minha consultoria. Eu ia falar, se tu não falar, não divulgar. Como é que eu contato a Gabriela para fazer consultoria para a empresa? Sim, então, a gente é da consultoria ambiental Elemento, sou eu e a Renata, minha sócia, duas engenheiras ambientais. Nosso @ no Instagram é @Elemento Consultoria. Lá a gente posta bastante sobre a nossa rotina, sobre os serviços que a gente presta. Então, a gente presta assessoria ambiental, faz estudos técnicos, né, para os mais diferentes setores de indústrias. Nós somos do Rio Grande do Sul, mas atendemos todo o Brasil. Então, lá vocês conseguem ter mais informações e acompanhar um pouquinho mais a nossa rotina. Perfeito. Obrigado, Gabriela. Thiago. Gustavo, agradecer a oportunidade de participar. Continental dos seus 30 anos, primeiro podcast, trazendo um tema atual, trazendo eu como parte comercial, acrescentando, ajudando. Eu acho que o comercial sempre tem que estar aqui. Alguém do comercial, porque... Na verdade, assim... vocês que batem de frente com o cliente, né? Isso, que está mostrando, que está apresentando a empresa na frente do cliente, né? Agradecer muito a Walter, a parceria que a gente tem, a gente confia muito do produto, assim, a Walter
nos apresenta um produto assim que tu pode chegar no cliente com toda a segurança, tanto da parte química como na parte de abrasivo, empresa que traz no seu DNA essa preocupação de sustentabilidade ambiental, isso acho que acrescenta para todo mundo, né? Então, muito obrigado, Gustavo. Gustavo, só finalizando, Por favor. para novamente, gostaria assim, realmente a Continental continuasse trabalhando muito forte nesse comprometimento com o meio ambiente. Acho que nós precisamos muito de várias Continentais da vida fazendo esse trabalho. Muito bem. Continue realmente contribuindo para o meio ambiente, que é extremamente importante. Vamos acreditar muito na indústria. Vamos acreditar na indústria, assim, tem como trabalhar de forma eficaz e segura. Nós acreditamos muito na indústria. A indústria tem um papel fundamental em todo esse processo futuro. Nós acreditamos na indústria. Acho que é bem essa pegada, né? A Continental ela é muito voltada para a indústria, né? É inegável, a gente tem e-commerce, a gente atende também consumidor final, mas a gente tem 70 vendedores aí na rua entrando na indústria todos os dias, e é por isso que acho que é importante a gente abordar pontos e temas que sejam realmente relevantes e que agreguem valor para a indústria, né? Então, mais uma vez agradeço vocês, agradeço quem está nos assistindo também no YouTube e nos escutando no Spotify. Lembrando sempre que a Continental tem um site, então acesse nosso site continentalferramentas.com.br, acesse as ofertas que estão lá, tem oferta global, tem ofertas global, e a gente espera vocês também no próximo podcast. Bom, obrigado, gente. Muito obrigado, gente.